Estamos de volta com a Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a lei que regulamenta a prática do paintball e do airsoft no Rio de Janeiro. Falávamos no primeiro bloco sobre os menores de 18 anos, né? Tem muita gente nessa faixa etária praticando esses esportes? Tem. Como é mais ou menos o perfil do praticante, no teu caso do paintball? Olha, na verdade, o praticante, não estou falando só dos menores, né? Eu estou falando em si das pessoas que gostam do paintball. Ele é um esporte bem democrático, né? Você tem de todas... Mais homem, mais mulher? Mesclado. Hoje em dia, óbvio, mais homem, porque o homem tem aquela questão da testosterona, né? Quer jogar, quer ser melhor, quer fazer parte de um time. Mas ele envolve vários outros tipos de profissionais, como mecânicos, médicos, policiais, todo tipo de militares. Então, nesse período, ele é muito democrático. Com relação aos menores, a prática, os campeonatos hoje não são feitos com menores, são só maiores de idade, né? E a recomendação que a federação dá para os jogadores, né? E para os praticantes, né? Que os pais às vezes gostam de levar os filhos para os campos, né? Alugar um marcador e jogar, é que realmente seja a partir de 14 anos e que seja realmente assistido. Geralmente os campos que fazem esse tipo de aluguel, eles têm uma declaração falando que a pessoa que está ali se responsabiliza por aquele menor. Então, geralmente, até a pressão dos marcadores ela é adulterada para poder, para que tenha um impacto menor na questão do menor de idade, né? A munição não tem um impacto tão forte no corpo da pessoa. Mas também é muito praticado por crianças também. E aí, as crianças têm que idade, assim? Olha, na faixa dos 13, 14 anos, né? Mas agora, como é lei, obviamente, 14 anos é a orientação que nós damos aos pais, né? Nós temos nenhum gerenciamento sobre os campos, não? Nossa orientação com relação aos jogadores, né? Que têm suas famílias, seus filhos e gostam de praticar, que seja a partir de 14 anos, até porque o pai ele é responsável por aquele menor, né? Eu não digo nem o campo em si, mas o pai ele é extremamente responsável pelo filho dele. E para a prática do paintball você tem que estar com um certo equipamento de segurança, né? Que é a máscara, né? Uma máscara específica para o uso do paintball. Não é qualquer tipo de capacete ou de máscara só específica para o paintball, que é um material específico que foi desenvolvido para aguentar um determinado tipo de impacto. Então ele é também obrigatório o uso de colete, né? É obrigatório também nos marcadores, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. A gente chama nas próprias áreas mortas, que não é dentro do campo, né? Chama de enfermaria área morta, dependendo da modalidade do paintball. Se é um equipamento chamado barrel sox, ele fica na ponta do cano do marcador, que se tiver qualquer tiro acidental, aquela munição, ou seja, aquela bolinha de paintball, desculpe, ela não consegue sair e atingir ninguém enquanto está sem proteção. Então, tem todo um cuidado envolvido para a prática do paintball. Não é um esporte de contato, tá? E se você usar o mínimo de proteção, é um esporte muito seguro. Ele não tem risco de você se machucar. Óbvio, é um esporte onde você corre, onde você tem alguns obstáculos, mas é um esporte muito seguro. E ele é popular no Rio de Janeiro? Muito popular, não só no Rio de Janeiro, no mundo. É um esporte de ação hoje um dos mais crescem no mundo, né? Tem como você estimar que no Rio quantas pessoas praticam? No Rio, eu vou falar por federação, né? Praticante, você pode falar acima dos 20 mil pessoas, eu acho, 10 a 20 mil pessoas que praticam, mas federados hoje, registrados na federação, na faixa de 2.500 jogadores federados. Fora os amigos, a família, né? As outras pessoas que não se federam, que jogam só finais de semana, né? Então, parentes do federado, né? Os parentes do federado. E tem campeonato? Tem. O Rio de Janeiro hoje... Organizado pela federação? Isso, nós somos a federação, somos a pioneira no Brasil, fomos a primeira, foi dada em 2001. E hoje nós temos 10 federações no Rio de Janeiro e uma confederação brasileira, né? Então existem os campeonatos regionais das modalidades que se refere ao paintball e tem os campeonatos que também são, né, a nível federal, a nível de confederação, né? E também tem o pessoal que sai daqui, vai jogar fora do Brasil, né? Hoje já tem atletas que são remunerados para fazerem isso. E é um esporte que mais cresce. Hoje você tem aproximadamente 12 milhões de pessoas no mundo que praticam o paintball. Interessante. Carlos Vinícius, como é que é o perfil do jogador de airsoft? Então, o perfil do jogador de airsoft, nisso aí, são bem parecidos com o perfil do pessoal do paintball. São médicos, advogados, o cara que trabalha no Uber, enfim, é bem diversificado, né?
no caso do ponto, né, de menores, a Federação Carioca, né, de Airsoft, ele é contra, tá, os menores participarem em campo. Por quê? Qual é o motivo? Então, diferente do paintball, o paintball geralmente os campos são... campo recreativo de paintball é grama sintética, alguns obstáculos são infláveis e no Airsoft é completamente o contrário. Tá? O campo bom de Airsoft é aquele que tiver mais destruído possível. O que significa destruído? É local abandonado, é mata. Terrenos abandonados. Exatamente, até pelo tamanho, o campo de paintball ele é menor. Né? Tirando o RA, não é isso? Tirando o RA... E o cenário. Os campos de paintball são realmente menores. Os campos de Airsoft, assim, quanto maior é melhor. O pessoal joga em locais de 20 mil metros quadrados, 800 mil metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados. Existe um projétil, a arma, eles soltam... São diferentes. Que não é uma bolinha de tinta. Então, é uma bolinha esférica maciça, só que ela, assim... E ela não machuca? Não, em comparação ao paintball, ela é até mais leve. Tá? Só que existe um tipo de lesão que pode ter no Airsoft, que é o tiro direto na vista. A do paintball, apesar de ser mais forte, ela pode criar uma lesão no olho, e a de Airsoft, se pegar na retina, ela realmente cega. Tá? O pessoal do Airsoft, por querer assim, a atividade ser um pouco mais parecida com o treinamento militar, o pessoal acaba usando muitas das vezes óculos de proteção, beleza. É o que a gente brinca, nós brincamos com o pessoal. Você pode jogar Airsoft com óculos, mas você não pode jogar Airsoft só com equipamento sem óculos. Você é barrado. Só que, já que o Airsoft acabou se transformando num esporte assim, mais popular em relação ao paintball, o que houve? Tem o pessoal que compra óculos o óculos mais barato possível no material de construção, aquele que é usado para obra, para poder brincar com os outros. Acaba tomando um tiro, o óculos de vez em quando quebra. Tá? E, assim, lesão, hoje não temos os dados que tenha ficado alguém. Mas ano passado, no final do ano, teve um rapaz sim que ele tomou um tiro no óculos, o projétil de Airsoft varou o óculos dele e ele tomou um tiro ao lado da retina. Ele não ficou cego, assim, pelo milagre, tá? Fez uma lesão muito feia, a bolinha realmente, a bolinha ficou cravada, o pessoal teve que tirar, ele fez uma microcirurgia, foi postado isso em várias redes sociais, assim, é o que nós avisamos para o pessoal. Gente, a arma, ela pode quebrar e tem conserto agora, a sua visão não tem. Tá? A sua segurança não tem. Existe um equipamento de segurança, uma máscara? Existe, mas então, foi o que eu te falei, por ser assim mais parecido com o Milsim, né, o militarismo, o pessoal opta em não usar a máscara e usar somente o óculos de proteção. A gente tem que entender que nós estamos trabalhando aqui com a perspectiva de uma prestação de serviço. Exatamente. Tem alguém que tem um serviço a ser oferecido, um serviço de lazer. Tem um espaço, né? E se eu tenho ou não tenho equipamento, eu vou praticar. Ou eu alugo aquele equipamento, ou eu pratico levando meu equipamento. Então, todos esses locais onde se realizam essas atividades podem ser submetidos e devem ser submetidos a uma fiscalização sob a ótica da defesa do consumidor. Exatamente. Então, a partir da regulamentação da lei, né, entendo eu que o PROCON ele pode e deve proceder à fiscalização, por exemplo, para verificar se aquele que no momento que está praticando a atividade esportiva, ele está com o equipamento adequado. Porque se ele não tiver com o equipamento adequado, o prestador do serviço do aluguel do espaço ou organizador do evento, ele pode ser e deve ser penalizado, né? Ele é o sujeito garantidor daquele exercício. Então, por isso que a gente sempre fala aqui da importância do conhecimento da atividade, da legalização da atividade, da fiscalização da atividade. Então, no belo exemplo que ele deu, né? Por mais que os organizadores, aqueles que praticam, os atletas que praticam esse tipo de esporte, orientem, olha, você pode perder a arma, quebra e você compra outra, mas a sua visão não. Mas às vezes a pessoa que está na prática do esporte não tem o zelo necessário. Exatamente. Mas o prestador de serviço que está
cedendo espaço, ou cobrando pelo espaço, ou organizando o evento, ele é sujeito garantidor. Pode responder. Sim. E é fundamental que o PROCON faça a fiscalização. Exatamente. Foi bom a senhora falar nessa questão do aluguel, que é uma dúvida que eu fiquei também. Os jogadores, no caso, a maioria tem o seu equipamento ou eles alugam o equipamento nesses locais onde os jogos são realizados? Os locais onde os jogos são realizados, o pessoal leva o seu equipamento. Tá? Só que, assim, de 6 meses para cá no Rio de Janeiro, deu um boom nos estandes de tiro que são dentro do shopping center. Aquele equipamento é equipamento de airsoft, não é equipamento de paintball. Tá? Então, ali, na verdade, o que é aquilo ali? É um tiro-alvo. Tá? O pessoal coloca lá os alvos, coloca a silhueta de papel. Nesse caso que entram as crianças. Né? As crianças acabam praticando o esporte, ou conhecendo o esporte através da atividade do tiro-alvo dentro do shopping center. Só que ali é um negócio que, além de divulgar o esporte, que é dentro do stand de tiro, no conceito da Federação Carioca, está sendo divulgado da forma correta, tá? Porque a criança ali ela não está atirando em outra pessoa e não está sendo alvejada. Ela está atirando em um alvo de papel, o alvo de papel não revida. Tá? Então, assim, é o mínimo possível de lesão. Por quê? Ali é um ambiente completamente controlado. Né? A criança tem um óculos de segurança, são as baias. No final da cancha de tiro, existe uma proteção para poder a bolinha não ricochetear. Ela usa, não sei se eu já falei, ela usa o óculos de segurança e o principal, ela não é alvejada. Então, assim, dentro do stand de tiro, nós concordamos de que é legal. Tá? E o Airsoft está sendo muito divulgado e está sendo muito conhecido em cima do stand de tiro que é dentro de shopping. Agora, saindo dessa parte e voltando à sua pergunta, 95% dos praticantes de Airsoft possuem o seu próprio equipamento. Tá? No Rio de Janeiro tem só um campo, né, que tem só nós chamamos de liga, né, que é o pessoal lá de Jacarepaguá do Silas. Eles alugam ali, tá? Só que somos contra, tá, o aluguel, porque é menor jogando contra maior, entendeu? E de repente o maior de idade, ele acaba alvejando uma criança, deixa uma criança lesionada, pode dar um problema sério, tá? Porque na verdade você é o maior lesionando o menor de idade, né? Então, assim, entendi. Lá vai ser feito alguma coisa. Lembrando sempre o aspecto do limite da idade de 14 anos, porque abaixo de 14 anos é considerado vulnerável, portanto, não poderia estar praticando esse esporte. Exatamente. William, essa questão do aluguel, como é que é no paintball, aluguel de equipamento? Na verdade, no paintball, né, são os campos, chamamos de campos, né, que hoje são espaços controlados, né, são espaços iniciativa privada, onde a nossa federação não tem qualquer gerência sobre aquilo ali, mas geralmente funciona, hoje é alugado o equipamento, né, o marcador, nós chamamos de marcador, junto com a máscara e junto com o colete, que é obrigatório para a prática do esporte. Com relação ao equipamento próprio e ao equipamento do campo, eu posso dizer que no paintball já é um pouco diferente essa estatística. No paintball eu posso dizer que é meio a meio, né? Metade são jogadores mesmo que compram o seu próprio equipamento e outra metade são aquelas pessoas de empresas, né? Ou então pessoas normais que querem jogar. Jogam eventualmente, porque na verdade são jogos muito rápidos, dinâmicos e na verdade é bom jogar. É bom jogar, tanto a prática do Airsoft quanto do paintball, você acaba sendo ali desestressado, né? Que a função, como a maioria pensa, do paintball tanto com o Airsoft, não é só dar tiro um no outro, né? Então você mexe com estratégia, você mexe com espírito de equipe, você mexe com uma série de coisas ali que se diferem um do outro. Você precisa daquele companheiro para chegar a um determinado objetivo. E também está sendo muito usado hoje até por empresas, né? Como forma também de interação. Dinâmica de grupo. Com dinâmica e interação dos seus próprios funcionários, né? Como é que eles se destacam na situação de pressão ou não, como é que ele se comporta, né? Trabalhando em equipe. Então, isso tudo serve como uma forma de avaliação também de próprios funcionários das empresas. Deputada, a lei fala alguma coisa sobre equipamento alugado? A lei diz que é possível, né, o aluguel, sempre nessa ótica aqui que eu já estou falando, do limite da idade, e a lei impõe que aquele que vai fornecer ou vender, né, esse equipamento, ele deve ter um cadastro total com os dados
todos os dados qualificativos daquele que está adquirindo. Então, aí também é passível uma fiscalização do PROCON, né? Ou seja, se eu estou alugando, não é entregar na hora, eu vou ter uma qualificação completa da pessoa que alugou. Então, a lei, ela cria, né, esses campos de tutela e de atenção no manuseio do equipamento. O praticante que leva o equipamento para o jogo, ele tem que estar com nota fiscal necessariamente? Obrigatoriamente. Se ele está portando aquele equipamento do jogo, ele tem que estar com a nota fiscal? Exatamente. Até, como já foi colocado aqui, né, a semelhança desses equipamentos com as denominadas armas de fogo, então ele tem que estar e tem que ter a comprovação, e no próprio transporte tem que estar com essa nota fiscal, com esse documento. Obrigada, deputada. Obrigada, William, Carlos Vinícius. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.